sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Luana Passos, eu sou professora e aqui no nosso canal a gente vai falar um pouquinho sobre ciências sociais e ciências sociais aplicadas. Eu sou formada em ciências sociais, tenho licenciatura e bacharelado e também sou mestre em administração. Então nós vamos trazer um pouquinho no nosso canal esse universo das ciências sociais de uma maneira geral e da ciência social aplicada da administração, ok? Nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco das ciências sociais e do surgimento da sociologia. Por que eu vou começar o canal com essa aula? Porque todas as outras discussões que nós pretendemos fazer aqui no canal, elas têm como base as ciências sociais e são possíveis a partir do surgimento das ciências sociais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como surgiu essas ciências, quais os principais autores, e apresentar uma noção básica sobre o que é a sociologia para vocês. Se você faz ensino médio, essa é uma aula do primeiro ano do ensino médio. Se você faz faculdade, essa é uma aula introdutória. Eu estou fazendo voltada para o ensino médio, mas as pessoas que estão fazendo cursos como Sociologia Geral, Introdução à Sociologia, podem também tirar proveito das informações que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Então, se você gostar da nossa aula, se você gostar do nosso canal, se você gosta desse tema, se está estudando para o Enem, se inscreva aí, ative o sininho. A gente pretende deixar, né, as aulas semanalmente aqui para vocês, vários temas. Sugira aí nos comentários os temas que vocês querem assistir aqui na aula, tá bom? Então, vamos começar o nosso tema, que é as ciências sociais e o surgimento da sociologia. Nessa aula, nós vamos refletir sobre o conceito de ciência e importância das diferentes áreas científicas, o contexto de surgimento das ciências sociais, especialmente da sociologia, os principais autores da sociologia clássica e o que é a sociologia. Antes da gente começar a nossa aula, eu vou trazer uma provocação para vocês. Vou perguntar bem assim, como a gente enxerga a sociedade? Não é enxergar só de ver, como a gente compreende a sociedade. Então, essa é uma provocação que eu gosto muito de fazer nas minhas primeiras aulas de sociologia. Se você já foi meu aluno, deixa aí um comentário se você conhece essa charge, tá bom? Então, vamos lá. Essa charge, ela se chama Casulo. Ela retrata, né, uma pessoa caminhando na cidade e, de repente, ela encontra um óculos. Ela olha para o óculos e, ao colocar esse óculos, a realidade começa a ficar distorcida e a paisagem muda. Ele se assusta, obviamente, tira o óculos, a paisagem volta ao normal e, de repente, ele resolve experimentar essa nova visão. Quando eu faço essa pergunta, quando eu levo esse quadrinho na nossa aula, existem diversas explicações que os alunos dão. E você? O que você acha que é esse óculos? Como esse óculos mudou a realidade? Eu gosto muito de pensar nesse óculos como conhecimento. Claro que a gente tem tipos de conhecimentos diferentes. Aqui na nossa aula nós vamos falar de um desses tipos de conhecimento, que é o conhecimento científico. E a ciência, ela nos traz essa nova visão sobre a realidade. É como um óculos no qual a gente coloca, do qual a gente usa e começa a ver imagens diferentes, a interpretar a realidade de uma forma diferente. Então, eu gosto muito de pensar que a ciência é esse óculos que nos permite ver, quem sabe talvez o passado, quem sabe talvez o futuro, né? Prever um pouco esse futuro, mas não é qualquer tipo de conhecimento. Ele tem uma explicação, ele tem um método. Então, para a gente começar a falar sobre as ciências sociais, a gente precisa entender o que é a ciência, antes de mais nada. Então, um dos princípios científicos também, que eu acho importante falar para vocês nessa aula, é de que o conhecimento científico ele não nasce do nada. Ele é um acúmulo, ele vai se construindo ao longo do tempo. E ele não é uma coisa ligada ao meu achismo, ao que eu ouvi pela primeira vez, não. Eu preciso de comprovação, eu preciso de método, eu preciso provar ou através de pesquisas já realizadas,
né, citando essas pesquisas, obviamente eu não posso falar que uma ideia minha se ela não é, ou então eu mesmo, seguindo métodos rigorosos, chegar a essa conclusão. Então, para a nossa aula, né, considerando que nós estamos usando o método científico, eu preciso deixar claro de onde eu tirei a maior parte das minhas informações. Então, como a gente está, né, essa aula pretende ser uma aula de ensino médio, eu usei esse livro aqui, que ele é adotado, né, por muitas escolas aqui no Espírito Santo, e o livro se chama Sociologia em Movimento, tem diversos autores. Por que eu gosto desse livro? Porque ele tem muitos autores. E em sala de aula, principalmente quando eu falo de ciências sociais, eu gosto de trazer as diferentes perspectivas. Eu gosto de mostrar quão plural as ciências sociais é. Então esse livro tem bastante autores, então eu gosto muito dele, porque ele traz, né, muitas perspectivas, muitos conceitos, eu acho ele bastante rico nesse sentido. Existem outros livros também de sociologia do ensino médio excelentes. Bom, mas o que é a ciência? Aqui no nosso livro nós podemos ver que a ciência é o estudo sistemático e metódico dos diferentes fenômenos naturais ou sociais. É realizado com base na seleção de um objeto de pesquisa, que é então analisado por meio de um conjunto de técnicas de investigação e procedimentos de verificação aprovados coletivamente por um grupo de profissionais da área do conhecimento em questão. Então, primeira coisa, ele é sistemático e metódico, ou seja, ele tem partes que se relacionam, ele tem etapas a serem cumpridas e ele é realizado a partir de uma investigação, de um conjunto de técnicas de investigação que podem ser comprovadas, seja do ponto de vista lógico, seja por uma experiência, né, um experimento que é feito. E principalmente ele é validado pelos pares. Então não é uma coisa que a pessoa faz sozinha. Olha que interessante. Não é um conhecimento que eu tiro da minha cabeça sozinho. Eu preciso de uma comprovação, preciso de profissionais dessa área validando esse conhecimento, né? Então, para um livro desse chegar à banca, espera-se que ele passe por revisões, por outros profissionais que vão analisar este conteúdo, até mesmo para chegar na escola, os profissionais, eu mesmo, né, analisei diversos livros que seriam adotados ou não pela escola, né? Na verdade, eu gostei mais desse na época, mas se tivesse outros que eu gostasse também eu ia opinar. Ou seja, não é uma coisa que uma pessoa escreve e porque ela escreveu virou regra, não. Ela tem que seguir um método, etapas que ela precisa cumprir para que aquele conhecimento seja considerado científico, ok? E o surgimento da sociologia está diretamente relacionado às transformações sociais ocorridas com a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, você aprendeu lá em história, mudou a maneira de produção, mudou a urbanização, mudou as relações familiares, mudou tudo na sociedade, né? E aí, a ciência que se estabelece, né, nesse momento, também como uma verdade, né, a ciência, ela surge nesse contexto, né, na verdade, nesse momento também surge, né, a ciência como um principal meio de estabelecer, né, de explicar o mundo. Então, os cientistas, os pensadores também começam a utilizar da ciência para tentar explicar esse novo momento da sociedade, né? Então, a ciência como explicação de uma nova realidade, a partir principalmente, da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, né? Então, o estabelecimento da ciência como principal meio de explicar o mundo influenciou o modo como a realidade social passou a ser interpretada a partir do século XIX. Então, as transformações sociais, políticas e econômicas que culminaram com as revoluções industrial e francesa trouxeram para os seus contemporâneos novos dilemas a serem enfrentados. Então, uma dessas correntes de pensamento que tenta explicar esse novo momento é o positivismo. O positivismo ele foi criado pelo filósofo francês Auguste Comte. Ele está relacionado com o surgimento da sociologia como ciência. A gente considera o Auguste Comte como o fundador do pensamento sociológico. A gente não chama ele de primeiro sociólogo
porque ele não chamou essa ciência de sociologia, mas ele é o fundador do pensamento que possibilita que a Durkheim depois vai chamar né, essa ciência de sociologia. Então, seu método exige que o investigador assuma uma atitude laica e pragmática. Olha que é muito importante saber isso. Por quê? Nós temos diversos tipos de conhecimento. Naquele momento, e até hoje, né? Claro que há controvérsias no que eu estou falando, mas assim, naquele momento a religião deixa de ser a explicação única da realidade e a ciência passa a ser considerado conhecimento válido. Então, para ser científico, não, né, tem que ser laico, ou seja, não tem fundamento em nenhuma religião. E pragmática, ou seja, buscar as consequências disso, né, o que leva aquilo, qual é a causa, qual é o efeito. Beleza. Então, o positivismo, ele defende o princípio de que a ciência é o caminho para o progresso da humanidade e que só se pode afirmar que uma teoria é correta se ela for comprovada por meio de métodos científicos válidos. Esta escola filosófica ganhou força na Europa na segunda metade do século XIX e começo do século XX, período em que chegou ao Brasil, tendo exercido significativa influência no país, que expressa em sua bandeira republicana o lema positivista, ordem e progresso. Então, o positivismo ele vai enxergar essa realidade com o pensamento científico, comparando mesmo as ciências sociais aos métodos já adotados pelas ciências da natureza. Né? Até ele vai falar que é a física social. Então, esses métodos eles são pragmáticos, eles buscam uma neutralidade do pesquisador. Depois, posteriormente, nós vamos poder discutir melhor aqui, espero, no nosso canal, as críticas a essa corrente filosófica. Nós temos, então, posteriormente, uma série de críticas sobre essa maneira de ver a ciência social. Mas, nesse momento, ela é importante para diferenciar o que é ciência e o que não é ciência. E para estabelecer os princípios, vamos dizer assim, iniciais da sociologia. Então, posteriormente, o Emile Durkheim, que é considerado, né, o primeiro sociólogo moderno, ele vai, né, seguir essa perspectiva do positivismo para poder explicar qual é o método sociológico, o que é a sociologia, o que é essa ciência que ele vai chamar de sociologia. Né? Então, nas obras da divisão do trabalho social e as regras do método sociológico, ele buscou explicar seus métodos para a compreensão dos fenômenos sociais seguindo essa perspectiva. Então, posteriormente, nós vamos estudar melhor o Emile Durkheim e vamos explicar um pouco melhor os conceitos que ele elabora, como que ele usa, né, esse pensamento filosófico do positivismo para elaborar o seu método. Né? Bom, outro autor dos três principais da sociologia que nós vamos apresentar hoje, que é o Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, é o Karl Marx. Então, para Marx, a análise dessa sociedade ela vai muito mais da perspectiva histórica. Então, ele não está preocupado em estabelecer uma ciência da sociedade, está preocupado em entender como ela chegou a esse ponto, né? Quais são as condições materiais que permitiram com que a Revolução Industrial acontecesse. Então, para ele, o motor que move a sociedade, que move a história, é a luta de classe. Então, deve-se ao marxismo a formação e o desenvolvimento de um pensamento sociológico crítico. Então, a principal obra de Marx, o Capital, diversos volumes, inclusive, traz a reflexão sobre as relações de produção no capitalismo e as suas consequências para a organização social. Então, essa perspectiva mais crítica de enxergar as consequências dessa revolução industrial vai encontrar, né, terreno fértil, principalmente com as classes insatisfeitas com as consequências negativas da Revolução Industrial. Não é à toa que essa teoria vai influenciar diversos acontecimentos históricos muito importantes. Né? Revolução Russa, Guerra Fria. Se você quer entender esses momentos históricos, é fundamental entender Karl Marx. Então, é importante a gente também entender isso. Uma coisa é a teoria, outra coisa é as consequências dessas ideias. Né? Então, se uma ideia ganhou força suficiente para promover mudanças econômicas estruturantes de países, a promover guerras,
é uma série de embates, ela é digna, pelo menos, de compreensão. Como que nós chegamos a esse ponto, né? Por que essas ideias influenciaram tanto assim os trabalhadores? Faz sentido, não faz? Então, se eu quero compreender essas relações, preciso também compreender os motivos, as razões, as teorias, as ideias por detrás, né, dessas consequências sociais, desses fatos históricos e sociais. Por fim, para a gente poder fechar essa tríade dos autores clássicos aqui, claro que eu não estou explicando a teoria deles, tá, gente? Eu estou só apresentando eles assim muito superficialmente, muito rapidamente. Então, o Max Weber, ele desenvolveu um estudo comparado da história, da economia e da história, né, das doutrinas religiosas. Ele tem como principais publicações a Ética Protestante e Espírito do Capitalismo e Economia e Sociedade, nas quais estabelece relações do protestantismo com o surgimento do capitalismo. Então vamos lá. Depois nós vamos estudar isso melhor. O Durkheim, a partir de uma herança positivista, né, seguindo uma perspectiva positivista, ele vai tentar entender o funcionamento da sociedade. Já o Karl Marx, de uma perspectiva histórica, ele começa a pensar as condições materiais, o trabalho, a luta de classes como motor dessa história, e ele vai uma perspectiva mais crítica das consequências disso. Já o Max Weber, ele vai numa análise mais comparativa do que leva os indivíduos a agirem, quais as ideias por detrás das ações desses indivíduos. Então é por isso que ele vai estabelecer essas relações entre as ideias do protestantismo e o surgimento do capitalismo. Quando nós formos estudar um pouquinho mais sobre o Max Weber, nós vamos entender o porquê que ele estabelece essas relações, quais as razões que ele faz essa comparação e por que ele diz que tem uma relação entre o protestantismo e o capitalismo. Então a sua metodologia ela é histórica e pautada na análise qualitativa dos fenômenos sociais. Cada um desses autores, então, eles assumem uma perspectiva de análise, eles têm uma preocupação principal ao fazer a sua análise. Então, ao longo das nossas aulas aqui no canal, eu vou explicar para vocês um pouco melhor sobre isso. Por fim, para a gente poder, né, cumprir as nossas etapas da aula de hoje, né, o que a gente propôs para a aula de hoje, a ciência, que é a sociologia, não é? Então vamos lá. Sociologia é a ciência que tem papel importante na explicação e na interpretação dos fenômenos sociais. Como que a sociologia vai fazer isso? Então ela vai estudar esses fenômenos, principalmente as relações entre os indivíduos. Como que essas relações geram, vamos dizer assim, os fatos na sociedade, como que eu posso entender as consequências dessas relações. É claro que se eu estou falando de seres humanos, nós vivemos em sociedade. Qualquer outra área do conhecimento que vá levar em consideração o comportamento humano vai esbarrar nos fenômenos sociais, vai utilizar de conceitos da sociologia. Então é por isso que a sociologia ela é utilizada como base reflexiva em diferentes áreas do conhecimento, desde a medicina até o direito. Então vários desses autores nós vamos apresentar ao longo das nossas aulas. Se você não faz um curso de sociologia, se você nunca lê um livro de sociologia, se você não vai virar sociólogo, possivelmente, ou 99,9% das vezes, algum desses conceitos você vai utilizar. Por quê? Qualquer área do conhecimento que lide com seres humanos, fatalmente vai precisar entender as relações entre esses seres humanos. Então, essa base de conhecimentos da sociologia, das ciências sociais, ela é super importante em outras áreas do conhecimento. Então, mesmo que, infelizmente, a sociologia possa, sair como disciplina, vamos dizer assim, vá nesse novo cenário aí do novo ensino médio, por exemplo, que mesmo que em algum momento ela não exista como uma disciplina especificamente dizendo, as ciências sociais não tem como serem retiradas das áreas de conhecimento do que você precisa aprender
até mesmo para você identificar aquilo que você gosta mais do ponto de vista científico. A escola, ela é o espaço do conhecimento científico. Todos os outros conhecimentos são importantes. Eu vou ter a oportunidade de falar aqui no canal para vocês sobre os tipos de conhecimento e a importância desses conhecimentos. Mas a escola por excelência é o espaço do conhecimento científico. E as ciências sociais, a sociologia, a antropologia, a política, ela está aí imersa, ela está dentro das demais ciências humanas e até mesmo da área da medicina, de outras ciências sociais aplicadas. Então, o meu convite a você é conhecer um pouco mais sobre as ciências sociais, a perceber a presença dessa ciência em diversas outras áreas, né? E é isso que eu tento mostrar para os meus alunos nas primeiras aulas, ao longo das aulas. Esse meu contato com a administração também facilita perceber essas interrelações, essa interdisciplinariedade da sociologia nas diversas áreas. A própria sociologia, ao fazer as suas análises, também precisa de outras ciências. Então, vocês viram que nessa aula eu utilizei, por exemplo, de conhecimentos históricos. Eu não consigo explicar a sociologia sem história, por exemplo, sem a geografia, sem a filosofia. Só nessa aula eu já citei temas dessas 3 outras áreas humanas, né? Falei de geografia quando falei da Revolução Industrial, falei de história, falei de filosofia. Então, as ciências humanas, elas se complementam, elas são importantes e elas complementam as outras áreas. Então, quando eu vou fazer uma análise da sociedade, um estudo sociológico, eu preciso, por exemplo, de estatística, né? Eu preciso, às vezes, de uma análise ambiental daquela área, né, do que aquele grupo vive. Então, as ciências, elas se complementam. Não existe uma ciência que consiga fazer as suas análises sozinha. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, né, do coronavírus. Será que apenas a medicina conseguirá resolver esse problema? Infelizmente não, até gostaria que apenas uma área conseguisse resolver. Mas a gente sabe que tem muitas outras coisas envolvidas numa situação como essa. E qualquer fenômeno social é assim, não é simples de ser solucionado. Então, a nossa intenção ao fazer o canal é possibilitar, então, essa discussão, esse contato, né, das pessoas com as ciências sociais, tá bom? Então, pra gente fechar, eu vou mostrar para vocês uma charge, a gente vai ler e eu não vou dar a resposta nessa aula hoje. Vou deixar vocês pensando, refletindo e em próximas aulas a gente responde, beleza? Então vamos lá. Aqui na charge a gente vê a Mafalda, nossa querida Mafalda, perguntando assim, né, gritando com a Suzanita. É a pergunta mais estúpida que eu ouvi em toda a minha vida, Suzanita. E a Suzanita, ah é? Quando você fica perguntando por que o mundo não sei o que, por que a guerra não sei o que lá, hein? Só você pode fazer perguntas? Você pensa que é melhor? Hein? Por acaso eu não posso ter as minhas perguntas? E aí o colega pergunta, o que você quer perguntar, Suzanita? E a Suzanita responde, por que neste país os operários são tão pobres e não são como os dos Estados Unidos, que são loiros, lindos e têm carro? E aí, Suzanita tem razão? Por que ela perguntou isso? Será que tem gente que pensa assim? Vou deixar vocês pensando um pouquinho sobre isso. Nas próximas aulas, a gente tenta responder usando conceitos da sociologia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, inaugurando o nosso canal. É uma coisa nova para mim também, falar assim para as câmeras. Então, espero que tenha sido interessante. Deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, sugestão de melhoria, sugestão de temas também, tá bom? Até a próxima aula, seja bem-vindo!